Olá pessoal, continuando falando sobre esse livro aqui, A Vida da Igreja Primitiva, do John Draine. Então, ainda falando sobre Atos dos Apóstolos, ele vai falar o seguinte: com relação à historicidade de Atos, né? Atos sempre usa a palavra correta para designar os administradores romanos. Às vezes usa palavras que seriam familiares só a pessoas que morassem em determinadas cidades. Por exemplo, Sérgio, Paulo e Gálio são com acento chamados de procônsulos. Atos 13:7 e 18:12. Filipos é acertadamente designado como uma colônia romana, governada pelos strategoi, pretores. Essa é uma palavra insólita, ainda não encontrada em fonte literária, mas foi achada em inscrições, provando que era o termo normal usado na própria Filipos. Tessalônica também tem seu próprio nome para seus governantes, que são chamados politarcas. Pensou-se antigamente que esse título fosse um erro, porque não se encontrava na literatura latina nem na grega, mas descobertas arqueológicas mostraram que Lucas estava certo ao designar dessa forma as autoridades de Tessalônica. Então, tudo isso corrobora o ponto de que quem escreveu Atos não escreveu uma lenda. Ele escreveu, sabe muito bem o que está escrevendo, tá? A precisão, tanto geográfica quanto histórica, ela confirma. Agora, com relação a Atos dos Apóstolos, não citar as cartas de Paulo. Né? Atos não cita as cartas de Paulo. A gente já está vendo que Atos teria sido escrito por volta dos anos 80, 90, cartas de Paulo foi escrita em 60. Então, foi antes. Bom, é bem possível que ele tenha considerado como cartas pessoais e, portanto, de importância não muito grande para o seu objetivo. Tá? Devemos também recordar, embora consideremos as cartas de Paulo como um documento primordial de sua atividade, elas são até certo ponto um documento fora de contexto, e por isso nos é fácil superestimar seu significado original. Mais séria, entretanto, é a observação que é o seguinte: o tipo de assunto que Paulo trata nos Atos, né, é em geral bem diverso daquele que ele trata nas suas cartas. Porque Paulo, quando escreve nas cartas, está escrevendo para cristãos. Agora, Paulo, quando está em Atos dos Apóstolos, e quase sempre ele está falando para não cristãos. Já se especulou muito sobre o conteúdo da pregação inicial de Paulo aos Gálatas, Coríntios, Tessalonicenses e outros, mas não podemos saber ao certo o que foi que ele lhes disse. Podemos estar certos de que ele deveria apresentar sua mensagem de um modo diferente para aprender a atenção dos que ainda não eram convertidos. Então, isso ele está explicando o porquê da ausência aí dessas cartas aí em Atos dos Apóstolos. Né? Afirma-se que emergem diferenças importantes entre Atos dos Apóstolos e as cartas, quando atingimos aquilo que, segundo muitos, foi traço central do pensamento paulino, quando ele se refere à justificação pela fé. Mas esse argumento não tem grande peso, depende da suposição de que a justificação estava de fato no centro do pensamento de Paulo. Muitos leitores do Novo Testamento, especialmente de tradição luterana, consideram isso fora de dúvida. Mas será que a teoria legal da justificação pela fé, conforme é entendido convencionalmente, ocupa realmente o centro do pensamento de Paulo? Ele assume tão grande importância em certas cartas, como Gálatas e Romanos, somente porque, ou realmente ou potencialmente, tinha-se em mira os adversários judeus. Mas, fora desse contexto, a palavra justificação aparece de fato nos lábios de Paulo em Atos 13:39, no sermão pronunciado na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Embora o que é aí dito, por certo, não seja tão completamente elaborado como os raciocínios de Paulo em Gálatas e em Romanos, tampouco está em desacordo com eles.
Em todo caso, as afirmações de Paulo são obra de um teólogo rabínico experiente. O relato de Lucas sobre as ideias de Paulo é obra de um leigo interessado. Embora seja moda hoje em dia chamar Lucas de um teólogo, ele não era um profissional e não teria a mesma preocupação com os detalhes que Paulo sem dúvida tinha. John Robinson tem razão ao chamar nossa atenção para o fato de que a tipologia da teologia que Lucas atribui a Paulo é exatamente aquela que esperaríamos naquelas circunstâncias. Então, essa diferença da teologia que aparece de Paulo, que aparece nas cartas e que aparece em Atos, então, em grande parte, pode ser explicada pelo autor, por quem está escrevendo. Lucas, ele não é um teólogo propriamente formado aí nas questões judaicas, né? Então, ele não vai dar essa ênfase tão grande à justificação pela lei que Paulo fala nas cartas. Então, talvez essa diferença de acentuação, então, seja por conta de quem está escrevendo, né? Seja mais um reflexo de Lucas do que de Paulo, né? Também na página 104, ele vai falar assim, se compararmos Tiago 2,24 com Romanos 3,28, a gente tem duas afirmações aparentemente contraditórias, né? Tiago 2,24 diz assim: estáis vendo que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. Tiago é um judeu, Tiago, irmão de Jesus, um judeu bem firme e rigoroso, né? Então ele está destacando o papel da lei, tá? Já Paulo, em Romanos 3,28, ele diz assim: porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Não apenas parecem estar dizendo coisas opostas uma da outra, mas até usam exatamente as mesmas palavras gregas para fazê-lo. Então, ele chama atenção para a referência do que significa obras, né? Quando Tiago fala de obras, ele quer designar o tipo de comportamento que naturalmente decorre da adesão a Cristo. Mas as obras a que Paulo alude são ações e ritos da lei. Paulo se refere a coisas que a pessoa faria com o objetivo de ganhar a aprovação de Deus. Tiago fala de coisas que a pessoa fará porque teve um relacionamento vivo com Deus no meio de Cristo. Então, quando Paulo se refere a não é justificado pelas obras da lei, ele está se referindo à circuncisão, aos ritos alimentares, à lei judaica, né? Depois nós temos aqui na página 63, ele fala que supõe-se que Tomé foi para a Índia, onde morreu como mártir cristão, mas não antes de persuadir um importante governador indiano e sua família a crer em Jesus. A igreja Mar Thoma, no sul da Índia, pretende ter sido fundada por ele. Diz Eusébio que o próprio Tomé foi para Edessa e talvez por isso que os cristãos indianos o considerassem como seu santo padroeiro. Isso está em Eusébio, História Eclesiástica, capítulo 3.1.1. Então ele fala aí dessa possibilidade de que Tomé tenha ido para a Índia. Na verdade, existe um outro livro do John Mayer, né? E que fala que realmente os vestígios históricos
que a gente tem dos apóstolos aí são muito poucos no que diz respeito a Tomé, né? Essa aí da Índia, ela, embora tenha essa tradição, né? Historicamente, ela não tem muita confirmação. Ah, isso. Muito obrigado, então.